Olá turma, aqui é o Baghead X e hoje eu estou trazendo o jogaço de Play 1. Mas antes peço que você curta, se inscreva e compartilhe. Conto com vocês. Então, vamos lá. PlayStation 1 é um videogame que superou as plataformas na época em que foi lançado. Eu tive uma certa resistência, pois eu tinha ganhado um Sega Saturn. Aí você já viu, né? Virei um fanboy do Sega Saturn e tava esperando por lançamentos do Sega Saturn junto com PlayStation e Nintendo 64. O que não aconteceu aqui no Ocidente, ao contrário do Japão. Anos depois eu parei de ser fanboy e percebi o quanto eu era meio infantil. PlayStation tinha grandes títulos como Final Fantasy VII, Tactics, Abe Odyssey, Castlevania, Symphony of the Night, né, na versão de PlayStation, e o Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é um produto de uma época onde se via uma forma assustadora da inteligência artificial, junto com o advento da internet, mostrando como poderia ser uma ameaça para as pessoas que vivem a partir de agora no meio da web. Os indivíduos poderiam pular de corpos como estando em cápsulas, serem levados de um lugar para o outro através de conexões, conhecendo pessoas através da internet. Na época em que foi lançado, assustava devido à tecnologia, como sendo uma mensagem de um futuro próximo. Então, vamos vendo o reflexo da realidade sendo mostrada pela tela de um vídeo. Contexto que é passado pela história. Um possível terrorista que pode trocar de faces para adulterar o sistema dos dados da internet, corromper os dados, tomar conta de tudo como uma ameaça. Então, o que pode ser uma ameaça para nós hoje? Perder o controle dos dados? Ser dominado por uma ameaça sem uma face certa? Sem CPF certo? Sem o sobrenome certo? Você já conhece isso? Você já viu isso em algum lugar? Infelizmente, isso se tornou normal. Aí até meio datado. Hoje podemos ser ameaçados por uma fandom, por um grupo de pessoas que se sente ofendida por uma coisa que eu ou você tenha dito na internet num bate-papo e faz parte. Quanto a essa cooperação que eu mostrei, qual a ameaça que os terroristas fazem aqui no jogo? Então, vamos lá. Eles tomam conta da empresa que faz corpos cibernéticos como se fosse em Cyberpunk 2077. Com o corpo aí, no caso, são como se fosse cápsulas, certo? E você pode transitar de uma cápsula para outra. Então, eles assumem um ataque e agora começam a ameaçar a segurança de Kusanagi, a piloto de um tanque que tem aqui no jogo. E a Kusanagi, na verdade, ela é a agente da polícia, a protagonista feminina, certo? Essa história de terrorista também é meio batida. Já reparou que estou contando sobre ameaças meio batidas de forma repetitiva? Então, é importante você se ligar nisso. Certas mentalidades, certas formas de pensar podem ser repetitivas, mas no caso do jogo, de uma mecânica, de uma dinâmica, uma forma de se aplicar pode se aplicar totalmente de uma forma diferente nesta história. Pense num moleque de 13 anos, lá nos anos 90, quando joguei esse jogo pilotando a máquina, o tanque, em um controle de PS1, eu fiquei maravilhado devido às posições da câmera seguir o tanque, que na verdade é uma aranha. Tive que guardar no bolso meus sentimentos de fanboy e tive que aprender rápido a entender as dinâmicas de certos videogames, de certos softwares relacionado ao meio dos jogos. Enfim, o tanque que Kusanagi pilota é uma aranha e tem suas armas como mísseis, metralhadoras e granadas. Lança-granadas. Louco de tudo que a máquina muda de visão devido à superfície onde ela está andando. Então, a dinâmica é meio louca. Até para poder saltar, você salta na direção onde você está. Imagine uma aranha, então, numa parede. Ela caminha numa superfície de forma vertical e o salto dela não é para cima, mas para o lado, certo? Enfim, fora que nós estamos jogando em terceira pessoa para poder ter uma noção espacial do tanque, né, em forma de aranha.
Isso é muito louco, cara. Um tanque em forma de aranha. Até hoje eu fico meio assim. Enfim, pilotando o tanque, você pode carregar tiro da metralhadora que vai lançar mísseis, certo? Então, mantenha uma certa distância entre certos inimigos. Tem inimigos que não dão tanto dano, principalmente se você estiver com a metralhadora. Agora, se for um míssil, mantenha mais distância, entendeu? Tente acertar com uma certa distância, carregue seu tiro para poder soltar os mísseis e você consegue eliminar o inimigo, seja um soldado com um lança-mísseis ou um outro tanque em forma de aranha. Caramba, isso dá nó na minha cabeça. Mas enfim, um tanque aranha lançando mísseis e outras armas do tipo metralhadora, raio laser, coisas desse tipo. Eu parei numa fase onde a gente tem que destruir algumas bombas e eu agarrei nela, certo? Precisa até terminar, pois o jogo é meio cascudo, pois tem tempo, essas coisas assim. Os jogos de antigamente você entende. Terminando, eu trago aqui pro canal e mostro pra vocês, certo? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.